Boa noite a todos. Depois dessa mensagem maravilhosa, eu acho que nós já nos sintonizamos com os fluidos da casa e podemos então dar início aos nossos trabalhos com a reflexão da noite, pedindo sempre ao nosso Pai e a Jesus, nosso Mestre Maior, que nos ilumine para melhor explicarmos a nossa preleção e melhor entendermos o recado que será dado. Então, o tema escolhido para hoje é a depressão pela abordagem espírita, ou pela abordagem da doutrina dos espíritos, como eu prefiro chamar, né? Alguém poderia falar, puxa vida, mas é um tema científico, médico? Não, é um tema da vida, e todo tema da vida, ele está relacionado com a nossa doutrina. A nossa doutrina é baseada num tripé, né, que é a ciência, né, a religiosidade e a história. Então esse tripé é que forma a nossa doutrina dos espíritos. É a fé raciocinada. Então nós vamos tocar num tema, um tema delicado, mas um tema extremamente atual, né, de um problema que vem sendo cada vez mais detectado entre nós, entre nossos habitantes desse planeta escola. Então, para falarmos da abordagem espírita, nós vamos ter que fazer um comparativo um pouquinho com a ciência, para nós entendermos algumas coisas. Tá? Claro que é muito superficial, ninguém aqui vai falar termos científicos, entrar a fundo na psicologia do problema. Tá? Então, nostalgia e depressão. Vamos entender o que é. Tá? Esse tema, nostalgia, é aquele que nós podemos chamar quando a gente levanta de manhã e o dia não está legal. A gente costuma falar, levantei com o pé esquerdo, levantei com o ovo virado. Vocês já escutaram isso aí, né? De alguém? Então, a gente está nostálgico. É uma tristeza que acomete a gente, muitas vezes nós não entendemos o porquê, tá? Mas nós levantamos, aquele dia estamos meio tristonhos, então nós estamos nostálgicos. Então, a nostalgia é uma depressão passageira. Ela é de um dia, 2 dias no máximo, depois a gente volta ao nosso normal, né? A depressão não é uma coisa passageira. A depressão realmente é algo que acomete a pessoa e ela tem realmente que se tratar, porque senão a coisa pode realmente ficar um pouco mais grave, né? Então vamos ver. A sensação, né, da depressão, da nostalgia, é como se tivesse uma pedra em cima da nossa cabeça, né? A gente só quer ficar deitado, prostrado e não pensa mais em nada, tá? Então está aqui, é como se fosse uma nuvem negra nos acompanhando. Então, a nostalgia é o estado mórbido de tristeza indefinida por um curto período de tempo. Então, é aquele dia que a gente levantou com o pé esquerdo, não fale comigo hoje, eu não estou muito bem. Tá? Alguns podem falar que isso é ressaca, mas não é ressaca, é outra coisa, né? Então, nós estamos nostálgicos. Porém, a depressão, ou também chamado de melancolia, né, um termo mais antigo, ela é uma doença realmente, né? É uma desordem mental em grau variável. É uma prostração física ou moral, sensação de incapacidade, sensação de cansaço, perda de interesse pela vida, podendo evoluir para ansiedade, insônia, delírios, autoacusação e até o suicídio. A depressão é sempre uma forma patológica do estado nostálgico. Então veja bem, esse final nos explica bem a diferença. Então, a depressão é um estado patológico, patologia, doença, daquela nostalgia, daquela tristeza normal que nos acomete de vez em quando. Então, essa nostalgia continuada, ela é uma depressão. Tá? Muito bem. Então, está lá a placa, né? Em vez de rua sem saída, vira vida sem saída. Do ponto de vista médico-científico, a depressão é uma insuficiência de neurotransmissores. Nós vamos explicar o que é um neurotransmissor, né, do cérebro.
Isso, por sua vez, altera o comportamento, os sentimentos e os pensamentos do indivíduo. E este é o conjunto de disfunção que constitui a enfermidade depressiva. Bom, então tudo está no nosso cérebro. Nosso cérebro é composto por neurônios, que são células adaptadas, onde faz toda a ligação, tudo que nós pensamos, tudo que vamos falar, na verdade, há um tumulto no nosso cérebro, com bastante concentração de energia elétrica, inclusive, né? Com sinaizinhos elétricos, para que aconteça a fala, para que a gente movimente um dedo, para que a gente ande, enfim, tudo que nós vamos fazer, nós dependemos dessas sinapses, que é essa atividade dessas células especiais que nós temos no cérebro. Então, para ela funcionar, nós temos que ter os neurotransmissores em estado bom, né, trabalhando efetivamente. Quando falta, então, esses neurotransmissores, altera-se o comportamento, tá? Então, aí é a explicação científica. E pela abordagem espiritual, né, que é o que nós vamos abordar realmente aqui profundamente, é a culpa, o remorso, a mágoa, o ressentimento, que pode estar nessa existência ou em existências passadas, tá? Então, ele altera o padrão vibratório do pensamento e da consciência e possibilita a ligação com entidades obsessoras, levando a estados depressivos, podendo causar inclusive doenças psicossomáticas, doenças que começam no cérebro e vão realmente acometer algum órgão do corpo. Isso é psicossomático, né? E até desenvolvimento de câncer, tá? Isso tem a ver com isso aí. Então, o que nós podemos concluir, né? Pela abordagem da doutrina espírita, a depressão, ela é uma doença da alma, ela não é uma doença do corpo, né? Mas como é que eu sei o que é uma doença da alma, o que é uma doença do corpo? Quando a gente vai na feira, né, e come aquele pastel de camarão, aquele camarão que está há 3 dias lá dentro do pastel, que foi frito naquele óleo diesel, né? E a gente come e vem uma bacteriazinha, né? E a gente vai ter um problema sério gastrointestinal, vômito, diarreia. Aí o que acontece? Nós vamos nos medicar. Se for muito grave, vai até um pronto-socorro, toma um soro, toma um antibiótico e a coisa vai voltando. Em alguns dias nós estamos normal. Por quê? Foi uma bactéria, causou um transtorno físico, tá? Quando a depressão, também tem as medicações, né? Os Rivotril da vida, toda essa medicação. Eles curam, esses medicamentos não curam. Eles dão qualidade de vida, faz com que o paciente, o indivíduo tenha uma vida praticamente normal, porém não há cura. Porque a cura não está no corpo, a cura está no espírito, tá? Então essa é a diferença de uma doença espiritual, doença da alma, e uma diferença do corpo. Do corpo a gente trata e fica bom, volta ao normal, tá? Essas medicações de depressão, elas estão evoluindo, mas ainda não há cura pela medicação. Há tratamento. A cura talvez seja com uma psicanálise, algo mais profundo, que vá dentro, né, daquele ser, daquele espírito, achando a causa da depressão. Ok? Então, um breve histórico, né? A depressão, ela não é coisa do nosso século, da nossa era, ela sempre existiu, tá? Ela vem caminhando a longos passos, né? Vem aumentando o número de depressivos, até por conta da vida que a gente está levando, né? Do tipo de vida que a gente leva. Então, lá no século IV a.C., Hipócrates, que é chamado pai da medicina, ele já descrevia, tá? Ele descrevia, então, 4 temperamentos. Fleumático, o que é um ser fleumático? É o que nós podemos chamar de normal, calmo, tá? Raciocina, age com calma,
age com raciocínio lógico, tá? O que é um ser, então, sanguíneo? É aquele mais agitado, mais rápido, quer tudo na hora, tá? O que é um colérico? É aquele explosivo, né? O briguento, tá? E o que é o melancólico? É o depressivo. Então, século IV a.C. já tinha a melancolia. Não se tinha o conhecimento científico que se tem hoje, né, sobre a depressão. Muito menos os tratamentos que temos hoje. Mas ela já existia. Então ela sempre existiu. Ela sempre acompanhou, né, toda a humanidade, porque ela é uma doença, né, espiritual, uma doença da alma. Muito bem. Na Idade Média, a melancolia era considerada uma força mística, de alguma entidade misteriosa. Não se tratando de uma doença, mas a influência de espíritos maus, bruxos e demônios. Claro que não é bruxos e demônios, mas é o entendimento da época, já se entendia que não era uma doença só do corpo, que era uma doença causada por uma entidade, que eles chamavam de bruxos ou demônios. Era uma classificação da época. Tá? No século XX, a psiquiatria classifica a depressão como unipolar e bipolar. Né? Unipolar é a tristeza propriamente dita. Tá? E o bipolar é a extrema euforia e a extrema tristeza. Né? Então ele tem ao mesmo tempo, ou em curto espaço de tempo, né, o bipolar vai da extrema euforia até a extrema melancolia. Tá? Então delírios, alucinações auditivas, visuais poderão ocorrer também. Muito bem. Em 1940, descobre-se que o ser humano possui 5 bilhões de neurônios. Em 1950, 10 anos depois, esse número passa para 50 bilhões, subiu 10 vezes. E na década de 90, com o auxílio do microscópio eletrônico, descobriu-se que nós temos 100 bilhões de neurônios. Tá? Então, por mais que a gente destrua neurônios, ele não vai acabar, né? É muito, 100 bilhões de neurônios, e todos funcionando, né? Divaldo Franco faz uma piadinha, né? Sempre que ele fala nesse tema, ele fala que os homens têm alguns bilhões de neurônios a mais que as mulheres, porém não se sabe para que serve, os homens não fazem uso dele, então... E fazendo uma analogia com essa piada de Divaldo, onde está a diferença realmente, né, do homem e da mulher? E a mulher, ela é muito mais acometida da depressão do que o homem. Eu participei de um curso e achei muito interessante. Ele classificava assim, fazia duas figuras, o masculino e o feminino. E o feminino nós sabemos que é a emoção e o masculino é a razão. O homem, ele é como se tivesse uma única caixinha na cabeça, é uma caixinha só. Ele põe uma coisa de cada vez. Então o homem é o único ser que consegue ficar num barranco de rio por 3 horas, tomando picada de mosquito, num sol infernal, e ele fala, nossa, pesquei 2 peixinhos, 2 lambarizinhos, fica todo contente. A mulher não consegue. Tá? A mulher, pelo contrário, a mulher está lá na cozinha preparando o jantar, olhando para o filho que está brincando ali, tá? Passando roupa com a outra mão, e ela parece que tem um olho na nuca, né? Ela chega para o marido que está lá na sala assistindo futebol, fala, tira o pé do sofá. Como é que ela viu, né? Então a mulher consegue ao mesmo tempo participar de 3, 4, 5 eventos diferentes. Por isso que o pessoal reclama da mulher no trânsito. A mulher não dirige mal, mas ela nunca está só prestando atenção no trânsito. Tá? Ela está dirigindo, mas está pensando na unha que ela tem que fazer, na roupa que tem que lavar, no filho que ela tem que buscar, tudo isso ao mesmo tempo. É uma característica feminina. Tá? Então, só para fazer uma comparação. Então, não há uma brincadeira machista. Divaldo tem razão, só que nós não usamos esses nossos neurônios a mais. Tá? Pelo contrário, o único ser que consegue não pensar em nada é o homem. Ele consegue. Então vamos lá.
Lá tem uma gravura que mostra bem como é que eles tratavam a melancolia lá na Idade Média. Eles achavam que era um mal do fígado, falavam que era a bile negra. Aí o tratamento era fazer sangria. Então eles faziam uma pequena incisão numa veia, numa artéria, e tirava uma quantidade de sangue até razoável, para fazer uma limpeza, entre aspas, nesse indivíduo. Se ele não morresse de depressão, ele morria de infecção ou de inanição, né? Porque era uma loucura isso aí. Tá? Então está aqui um esquema mostrando, cada vez que nós elaboramos um pensamento, tá? Há aquele monte de luzinhas piscando, que são realmente reações elétricas. Tá? São contatos elétricos, nós vamos ver daqui a pouco como é que é um neurônio. Vai ter uma foto bem legal aqui. Tá? Então nós temos impulsos elétricos. Então nós temos eletricidade em nós. Né? Por isso que muita gente dá choque, a gente encosta, às vezes toma um choque. Tá? Mas é eletricidade. Então tem as variações da depressão. Né? Variações podem até ser chamadas de causas, conforme o caso. Né? Então nós temos aqui a depressão por doenças orgânicas. Então a pessoa tem, por exemplo, um mal de Parkinson ou desenvolve um câncer e aquela doença provoca uma prostração tão grande na pessoa que ela, além daquela doença pré-existente, ela vai ficar depressiva. Então uma doença provocando a outra, tá? Porque muita gente não consegue lidar com algumas doenças. Não é fácil você ter um diagnóstico de câncer, tá? Não é fácil. Nós não estamos preparados muitas vezes para isso. Então, além do câncer, ele poderá desenvolver uma depressão. Né? Nós temos uma depressão pós-traumática, após um acidente, por exemplo. Tá? Nós podemos perder um conhecido, um ente querido num acidente, ou podemos ter uma sequela desse acidente e também virmos a ter uma depressão após um acidente. Tá? Então aqui tem umas ilustrações, né? Um acidente lá, um carro batido. Aí tem a depressão por luto patológico. Essa acontece bastante, né? Todo mundo já conheceu alguém com esse problema. Perder um ente querido muitas vezes não é bem compreendido para quem fica. Tá? Não vou entrar aqui no mérito das razões, mas muita gente não aceita. Então tem uma figura, né, que é uma noiva, que ela perdeu o seu noivo. O seu noivo desencarnou no dia do casamento, e ela então, todo aniversário que seria do casamento, ela se veste de noiva e vai até o túmulo do seu ex-companheiro, né? E ela não aceita. Esse luto patológico, luto doentio, não ajuda nem a ela e muito menos aquele que desencarnou. Pelo contrário, vai até prejudicar o entendimento dele, a volta à normalidade da vida, pois a vida continua. Ele só realmente trocou essa carcaça, esse corpo material, pela vida espiritual, mudou de plano, né? Depois nós temos também uma depressão causada por decepção amorosa. Tá? Perde-se o namorado, larga-se do marido ou da esposa e muitas vezes acomete-se de uma depressão. Também por não aceitar essa mudança de rotina, ou até às vezes por a gente insistir, né, numa posse. Tá? Nós não somos donos e nem pertencemos a ninguém. Mas, muitas vezes, isso não é bem compreendido, então há uma depressão patológica por uma decepção amorosa. E também com líderes e ídolos. Então está o caso ali, né? Elvis não morreu, até hoje tem gente que fala que Elvis não morreu, Elvis Presley ou Michael Jackson. Teve gente que desenvolveu depressão depois que eles desencarnaram. Eram ídolos, né? Eles não aceitam. É também um sentimento de posse muito grande. E a depressão pós-parto, todo mundo já ouviu, né? Como é que uma mãe pode ficar deprimida com o nascimento de um filho?
A ciência explica, né? Toda uma mudança hormonal, tudo mais. Mas o lado da doutrina também é explicado. Muitas vezes, aquele filho, ele é um espírito que às vezes vem para resgatar alguma coisa, que pode ser da própria mãe, da família. Então ele pode ter sido um algoz numa vida passada, pode ter alguma coisa para acertar com aquela família, com aquela mãe. Então há esse choque, né, naquele momento. Depois vai se controlando, né? E a depressão sazonal. Isso ocorre muito em países frios, países que têm muita neve. Tem alguns países lá no norte da Europa em que não se tem muita luz do sol. Tem na época de inverno rigoroso, tem 2 ou 3 horas de sol. Então é muito escuro, só neve. Então isso causa uma tristeza muito grande. Então lá tem um índice muito grande de depressão, principalmente nos jovens, pela falta de variação de cores, variação de dias. Todos os dias são iguais, né? Muita neve, muito escuro, né? E, finalmente, a depressão clínica ou crônica, que é essa depressão que nós estamos abordando aqui, que todo mundo conhece alguém que tem esse problema, né? Dificilmente a gente não conhece alguém que tem a depressão. Ok? Estatística, só para a gente, né? 15 a 20% das mulheres e 5% dos homens. Então, afeta muito mais as mulheres e menos os homens. Não quer dizer que o homem não tenha o problema de depressão, tem sim. Mas de 15 a 20% é muita mulher, né? Nós estamos falando de 1/5 das mulheres aí são afetadas por esse problema, né? Aproximadamente 2 em cada 3 pessoas com depressão não fazem nenhum tipo de tratamento, tá? E é uma pena que existe tratamento, dá para se ter uma vida praticamente normal, mas não pode renegar, não pode ser negacionista, né? Com os tratamentos disponíveis, 90% dos pacientes de depressão conseguem manter uma qualidade satisfatória de vida. Veja bem, que é uma qualidade satisfatória, não estamos falando de cura, tá? E atualmente, 20% da população mundial sofre do mal. 1,5 bilhões de pessoas no mundo. Só no Brasil são 40 milhões de depressivos. É bastante gente, né? Em algum momento, em cada 3 pessoas, vai apresentar alguma forma de depressão. A Organização Mundial de Saúde classificou a depressão como a segunda doença que mais causa incapacidade do trabalho. Então, depressão é sério. As pessoas não conseguem dar conta do trabalho, se afastam do trabalho e têm problemas com isso, né? Sobre a ótica da neurociência, então, eu não vou ler isso aqui, tá? Mas para quem, só um resumo, esses neurônios, chamado também de rede sináptica, né? São as sinapses, são aqueles fechinhos de luz que encostam no neurônio no outro ali, passa a mensagem. Eles ocorrem em fração de segundo, tá? Enquanto eu estou falando aqui, tem milhões de neurônios ali piscando aqui na minha cabeça, né? E vocês estão ouvindo, até para processar o que vocês estão ouvindo, também está havendo sinapses, está havendo esse fluxo elétrico no cérebro de todos nós aqui, tá? Teve um estudo lá em 1984, na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, que descobriu que o cérebro dos esquizofrênicos não metabolizava a serina, que é um aminoácido, que por sua vez regula a dopamina, que é chamado hormônio da felicidade, né? O hormônio da felicidade, que acaba sendo produzido em excesso, causando a esquizofrenia. Então, o excesso também não é só a falta que causa o problema. O excesso pode causar uma esquizofrenia. O cara fica esquizofrênico, fica elétrico, né? Não para de falar, não para de se mexer. Muita agitação pelo excesso dessa dopamina. Então, as principais substâncias que regulam essa sinapse
regulam essa nossa não depressão, vamos dizer assim, né? São os hormônios da felicidade, a serotonina, do bem-estar, as endorfinas, controle da dor, a dopamina, regulador de movimentos, a oxitocina, hormônio do amor e do prazer. E depois tem os outros hormônios, né? O cortisol ali do estresse, a melatonina, regula o sono e a vigília, a adrenalina, que é a ação e defesa, por isso que quando a gente leva um susto, a gente joga aquele adrenalina, o coração dispara, as pupilas dilatam, é função desse hormônio aqui, tá? Dessa substância. Aí progesterona e testosterona, né? Mulher e no homem, tá? Hormônios tireoidianos, tá? Que regulam o metabolismo, fica aqui na tireoide. E é isso aí. Então, a falta ou a ausência causa um desequilíbrio nessas substâncias que vão afetar, então, a nossa sinapse, que é esse contatozinho elétrico chamado sinapse, que é isso aqui, ó. Então, esse é um neurônio, tá? Então, aquele foguinho ali, na verdade, é a ponta de um neurônio que está passando uma mensagem elétrica para outra ponta, tá? Agora, fazendo uma foto daquele foguinho, é isso aqui, ó. Então, esses pontinhos aqui, tá? São fluxos elétricos que passam de um neurônio para o outro, da pontinha do neurônio para o outro. Então, precisa o quê? Daquelas substâncias, daqueles hormônios, para que isso aconteça. A falta daquelas substâncias ou o excesso, ele desequilibra isso aqui. Então fica tudo desequilibrado. Ou ele funciona em excesso, a cabeça vira um balaio de gato, né, vamos dizer assim, ou simplesmente não existe essa faísca. Não existindo a faísca, você está em desequilíbrio, tá? Aí vem a depressão, né? Então tá aí, ó, aquele foguinho ampliado, esse é o esquema do neurônio. Ok? Então, pela abordagem espírita, nós já falamos lá atrás, vamos recordar, né? É uma doença da alma e depende da individualidade espiritual, bem como da relação do indivíduo estabelece com o seu meio. Espera aí, vamos entender isso aí. Então, quer dizer, eu sou responsável pela minha depressão? Sim, nós somos responsáveis pela nossa depressão, pelo nosso bem-estar. Por quê? Se ela é uma doença da alma, tá? E tem influência de outros espíritos, de outras, como vamos dizer, de outras sintonias, é porque nós permitimos. Ah, mas eu sou doente. Não, sim, nós viemos, né? Encarnamos já com essa tendência. Nós não sabemos o que nos acometeu em existências passadas. Nós não sabemos o quanto nós carregamos, tá? E o quanto nós deixamos as nossas vibrações baixarem ao ponto de nós sentirmos esse tipo de consequência, tá? Então, segundo Joana de Ângeles, na mensagem Nostalgia e Depressão, as causas podem ter origem na busca incessante do prazer imediatista, na dificuldade de ser contrariado, na autopiedade e na culpa. Tá? Então, esses sentimentos, né? Prazer imediato, dificuldade de ser contrariado, autopiedade e culpa, eles favorecem o aparecimento da depressão. Esclarece-nos ainda que a infelicidade cultivada torna-se estados patológicos mais profundos de nostalgia, que induzem a depressão. Ela nos diz, vitimados pela insegurança e pelo arrependimento, torna-se joguete da nostalgia e da depressão, perdendo a liberdade de movimentos, de ação e de aspiração, face ao estado sombrio em que se abriga. Isso quem está dizendo é a espiritualidade do nível de Joana de Ângeles. Então, ela é um pouco robusta, ela fala de um jeito mais rebuscado,
mas a mensagem é clara. A mensagem dela é clara. Essa autopiedade, essa bagagem, vamos dizer assim, que nós trazemos de existências passadas, culpas de coisas mal resolvidas, o que nos negamos a resolver, tudo isso contribui para o aparecimento, então, da depressão. Então, a depressão muitas vezes está vinculada a quadros de influenciação externa, também chamado obsessão. Mas que, sem dúvida, essa obsessão é facilitada pelo estado de desequilíbrio vibracional que se encontra o paciente. Então, mais uma vez, nós é que damos a chance à depressão. Nós é que damos a chance de sermos obsediados. Eu tenho encosto. Não, você não tem um encosto. Você permitiu que alguém encostasse em você, né? Mas como? Eu não sei lidar com isso. Ora, como é que a gente lida com isso? Aumentando a nossa vibração. Como é que a gente aumenta a nossa vibração? Com boas leituras, né? Com leituras edificantes, praticando o bem, praticando a caridade, evitando conversa frívola, que é chamado fofoca. Eu acho que ninguém aqui faz fofoca, mas evitar é bom, né? Evitando, praticando a caridade, né? Ou ajudando o próximo da maneira que for necessária, mas principalmente fazendo orações e preces, né? Isso a gente vai estar criando, né, um escudo protetor contra esse tipo de obsessão, tá? O fato de estarmos aqui também colabora, né? Nós vamos ver que o passe magnético ajuda em muito. Mas veja bem, tudo depende de nós. Tudo está em nossas mãos. É o famoso livre-arbítrio, tá? Se eu não me vigiar, né? Orar e vigiar, já dizia Jesus. Senão a gente abre mão, dá uma vacilada, cai a vibração, pá, encosta alguma coisa, tá? Então é assim que funciona, tá? Agora, nós tendo conhecimento disso, cabe-nos auxiliar a quem precisa, auxiliar os depressivos, ajudá-los, né, a elevar a sua vibração. Isso é caridade, né? Então, caridade não é só a esmolinha que a gente dá no sinal, tá? Não é só a cesta básica que damos, também faz parte. Mas a caridade muitas vezes está num conselho. E quem dá um bom conselho está elevando a sua própria vibração antes de elevar a do próximo, né? Outros autores nos trazem que a depressão pode ter origem na não aceitação de uma nova encarnação. Olha que interessante. E consequente reparação de erros do passado. Então, muitos depressivos, principalmente aqueles com tendências suicidas, eles, não é receita de bolo, eles podem ter uma rejeição à reencarnação, tá? Que é uma bênção, né? Reencarnar é uma bênção que o Criador nos dá, exatamente para nós aprendermos, repararmos os erros do passado, ajeitarmos esse meio de campo, vamos dizer assim, e progredirmos. Mas somos espíritos imperfeitos, por isso que reencarnamos. E como somos imperfeitos, muitos depressivos não queriam reencarnar, né? Vieram a contragosto, ou então vieram para experimentar e se arrependeram. Aí essa tendência cada vez maior do suicida, do depressivo suicida, né? André Luiz, no livro No Mundo Maior, né, da Lavra de Chico Xavier, oferece-nos subsídios para compreendermos o cérebro intoxicado. É o caso do sujeito que assassinou o padrasto, roubou-lhe certa quantia em dinheiro e escapou das leis dos homens. Ele fez tão bem feito que ele não foi preso, não foi punido, né? Porém, conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. O padrasto, já no mundo espiritual, desencarnou, né? Concentrando a mente na ideia da vingança, passou a segui-lo ininterruptamente.
tá? Obsediando, e daí em diante não teve mais sossego, atingido por um quadro de profunda depressão. Espera aí, os dois não estavam desencarnados? Quer dizer que tem depressão lá no plano espiritual? Sim, senhores, tem depressão também. E tem obsessão também. Então está aqui o caso, né? Chico nos contando através de André Luiz, aliás, André Luiz nos falando através de Chico, que esse sujeito que matou o padrasto para ficar com a sua riqueza, com o seu dinheiro, conseguiu ludibriar as leis dos homens, as leis materiais. Porém, desencarnando também, precisou reparar. E lá, chegando, encontrou aquele que foi assassinado por ele, não o perdoando, e pelo contrário, obsediando. Como ele já saiu daqui cometendo, não seguindo as leis divinas, ele estava com a vibração baixa, foi obsediado. Imagine só que transtorno. O cara reconhece-se no mundo espiritual, não progrediu, não fez a lição de casa e ainda é obsediado pelo seu algoz. Tá? Então, do outro lado, também temos a depressão. Tá? Aqui uma figura, mostrando um suicida, em que a amada dele era tão ligado a ele, tão ligado ao corpo, a presença dele, e ele, baixando a sua vibração, permitiu que ela o intuísse ao suicídio para ficarem juntos. Tem base um negócio desse? Mas pode acontecer, né? E aqui é uma cena que acontece muito nos chamados manicômios, né? Pessoas então ditas esquizofrênicas ou loucas, e muitas vezes estão lá, a imagem não dá para ver, mas tem ali alguém obsediando a ele, né? Falando no ouvido o tempo todo, e ele não consegue então paz, não consegue equilíbrio, tá? Acontece também. O que a espiritualidade nos ensina, né? Então, nós somos na questão 459 do Livro dos Espíritos. A pergunta de Kardec é: os espíritos influem em nossos pensamentos e nossas ações? Resposta dos espíritos: sobre esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Tá? E na questão 943 do mesmo Livro dos Espíritos, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivo plausível? É a pergunta que Kardec faz à espiritualidade. E os espíritos então nos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Para aqueles que exercem suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se flui mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto ou mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Então, o que significa essa resposta? Ele diz o seguinte, esses acometidos então por essa depressão que ele chama de desgosto pela vida, vem mais dos ociosos, aqueles que não acreditam mais nada, não creem, não têm fé, levam a vida do jeito que a vida os leva, não procuram o progresso moral, não procuram o aprendizado. Não estou dizendo que tem que ser na casa espírita, mas tem que procurar o aprendizado, procurar a lei divina, procurar seguir, tá? Aquilo que Jesus nos deixou, esse caminho, a verdade e a vida que ele diz, né? Tá? Então está aqui uma outra figura, né? Então nesses botecos e cabarés da vida, a gente pode encontrar uma cena dessa. O sujeito lá bebendo, fumando, e tem os nossos amiguinhos que ainda não conseguiram enxergar a luz, né? Ainda estão vivendo nas trevas da ignorância, estão ali, aproveitando aquele traguinho, daquela fumaça do cigarro e aquele golinho do álcool,
porque ainda necessitam disso, mesmo no plano espiritual. Tratamento e prevenção. Gente, sempre buscar a consulta de um profissional, de um médico, né? O passe ajuda, ver as palestras ajuda, ler um bom livro ajuda, aconselhamento espiritual sempre é bem-vindo, mas não podemos esquecer os profissionais da saúde. Então, o primeiro tratamento é sempre médico em primeiro lugar. Então, o estudo do assunto são complementos excelentes necessários no tratamento da prevenção do quadro depressivo. Como tratamento espiritual, boas leituras, aconselhamento e acolhimento espiritual, que nós acabamos de falar, passes magnéticos ou passes espíritas, né? A prática de exercícios físicos ajuda bem, né? Trabalho de qualquer natureza. Então, qualquer trabalho é muito útil a quem é acometido de depressão. Ocupar a cabeça. Você já viu aquela frase? Cabeça vazia, oficina, né? Tá? É isso aí. Qualquer natureza. Amigos, seguir uma doutrina, uma religião, oração e meditação. Como prevenção, amor ao próximo e a si mesmo, autoconhecimento, aceitação da vida, orações e principalmente gratidão a Deus pela oportunidade de nos desenvolvermos nesse plano. Certinho? Então, para a gente pensar na cama hoje à noite, né? A vida me ensinou que chorar alivia, mas sorrir torna tudo mais bonito, né? Bora ser feliz então. Não fiquem deprimidos que a palestra já acabou, tá? Muito obrigado então a todos. Nós vamos